nossa vida só por Ele. Que o reino seja em nós, a nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, a nossa vida só por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Amém. Convido aqueles que puderem se colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez te damos graças, glórias e louvores, Senhor, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada vida aqui presente e que tudo que venhamos ouvir e aprender seja para a Tua glória. É o que te pedimos, Pai, te agradecemos por tudo, Senhor. Continua com este culto, com o mensageiro desta noite, ó Deus, para que cada dia mais que ele venha aqui à frente, o coração dele e a mente dele se encha de sabedoria para glorificar o Teu nome, meu Pai. E que tudo que venhamos ouvir seja para que possamos aprender mais e mais de Ti. E assim, ó Deus, possamos compartilhar com aqueles que ainda não conhecem. Nos ajuda, nos protege, dá-nos um bom culto. Em nome de Jesus, amém. E neste momento a gente vai ter o privilégio de poder assistir a mais um testemunho através da TV Novo Tempo. E logo após, os irmãos, todos nós teremos a oportunidade também de dizimar e ofertar ao nosso Deus. Bem, em 1998, muito tempo já, eu fiz o concurso para soldado e assim eu ingressei na Polícia Militar. Quando foi em 2008, eu fui chamada, então entrei na Polícia Militar, dia 1º de agosto de 2008, como soldado, quadro de praça da saúde. O militarismo, ele traz muita disciplina, muita organização. E isso acabou me fazendo com que eu me identificasse muito bem com os desbravadores. Participamos de muitos eventos, muitos camporis, levamos muitas crianças a Jesus, pais, amigos. E de lá para cá eu tenho me dividido entre família, desbravadores e trabalho. Me batizei no dia 25 de novembro de 2018. E com isso eu aprendi então a mudar meus hábitos alimentares, a cuidar mais da minha saúde e levei o técnico de enfermagem da Polícia Militar. Eu comecei a orientar os colegas, os militares, né, que tinham problema de hipertensão, diabetes, obesidade, sobrepeso. Para nós adventistas militares, apesar de uma previsão legal na Constituição, não tem sido fácil. Porque o militar, ele é muito dedicado ao seu trabalho.
Então, quando você fala para um colega que não pode frequentar uma determinada aula no sábado, para ele isso é surreal, isso não existe para ele. Então, para mim, sempre foi uma luta muito grande. Eu abri mão de muitos cursos. Eu sempre tive vontade de ser raiado, né? É o Rotan, fazer parte da Rotan. Quando houve o curso, não pude fazer, porque o próprio edital já dizia que teria aulas aos sábados e não seria dispensado. Depois houve a oportunidade de ir para o Giro, né? Que é os Cavaleiros de Aço, motociclista, e também me foi tirada essa oportunidade, não porque me proibiram, mas já estava nos editais dizendo que haveria aulas no sábado e não seria dispensado. E durante meus 23 anos de polícia, eu desisti de muitos sonhos, eu abri mão de muitos sonhos. Me emociono, porque a gente se dedica tanto e quando é hora da gente usufruir, quando é hora da gente se realizar, a gente tem que desistir. Mas ao mesmo tempo eu me sinto realizado, porque eu não desisti por algo menor, eu desisti por algo maior, que é a eternidade. Foram vários anos de luta, né? E com isso, quando a gente teve a possibilidade de fazer o curso para nos tornarmos oficiais, foi uma conquista de mais de 16 anos, da primeira turma que entrou em 2005. Então, o primeiro desafio foi a prova. Surgiu duas oportunidades de ser oficial. A primeira eu batalhei e fiquei por uma questão. Eu não sei por que na hora de passar para o gabarito eu errei aquela questão. Mas depois de alguns anos, eu tive essa outra oportunidade. E a primeira coisa que veio foi aquela aflição, o gelinho, né, por dentro, você esfria por dentro e pensa, Senhor, vou perder outra oportunidade. Porque as nossas disciplinas, com 25% de ausências, nós somos eliminados daquela matéria. E se eu for eliminado em 3 matérias, eu estou eliminado do curso. Saiu a ementa que eu vi que teríamos aula dia de sábado, aí eu já pensei, esse vai ser o meu primeiro desafio como adventista, como guardadora do sábado, porque eu não tinha ainda passado por essa experiência. Mas eu fiquei tranquila naquele momento, eu orei e falei, Senhor, esse curso é um sonho, e eu sei que foi o Senhor que abriu a porta para que eu estivesse aqui no curso. Tudo mudou, né? As coisas começaram, o sol começou a brilhar nesse sentido, Deus começou a se apresentar para nós através de pessoas e começamos a receber sim. Um sim daqui, sim, você vai poder fazer. Um outro sim dali, a gente vai bonificar suas faltas. Podemos contar com o apoio, né, do comandante-geral, da diretora de ensino, da DEIP, né, Coronel Erlen, do nosso comandante da academia, do chefe da STR também nos foi favorável. E eu fiquei meio que assim, extasiado, eu não estava acreditando, né? Entrei em contato com a secretária da igreja, que também, junto ao Ministério de Liberdade Religiosa, redigiu um documento assinado por ela. Esse documento foi encaminhado à Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa. Eu me emocionei quando eu fui conversar com a Coronel Ellery e ela bateu a mão no meu ombro e disse, Wilker, fique tranquilo, você e seus irmãos vão formar. O que a gente tiver que fazer para que vocês não sejam prejudicados, a gente vai fazer. Eles passaram a prova para o sábado, as duas provas, né, para o próximo sábado. E aí nós conversamos com o Coronel Alberto, que era responsável lá pela instrução dos alunos na academia, e ele falou, não, vocês fazem um requerimento pedindo a segunda chamada. E aí nós todos os 5 adventistas do curso fizemos esse requerimento e pedimos para fazermos a prova na segunda chamada. E em nenhum momento nós tivemos prejuízo por sermos adventistas, né? Mas todos conseguimos, nenhum adventista ficou de recuperação. Nós passamos na primeira etapa do curso e todos com notas boas. Foi assim, algo que nós sabemos que foi a mão de Deus, o cuidado de Deus conosco, pela nossa fidelidade, né? A missão da Polícia Militar é bem guardar a sociedade. E não poderia ser diferente. O cuidado com os profissionais também é primordial. O respeito, as crenças, a individualidade de cada um.
Então nós recebemos isso apenas como uma forma de organizar. Nós nos organizamos para que eles pudessem realizar o curso, não perder nada e tivessem assim a sua vitória profissional. Realmente vale a pena servir o Deus do impossível, né? Porque onde você não enxerga saída para a direita ou para a esquerda, onde você não vê a mínima possibilidade, Ele usa pessoas que nem sabem, às vezes, o tamanho da bênção que eles estão proporcionando para outras. Realmente foi um presente de Deus hoje realizar esse sonho de ser oficial da Polícia Militar no estado do Tocantins. Amém. Que testemunho maravilhoso. E agora temos o privilégio e a oportunidade de também poder dizimar e ofertar ao nosso Deus, né? Sintam-se à vontade. E logo após a gente vai ouvir um louvor especial pela nossa Rebeca. Deixa eu louvar. O que é que eu sei de mim? Sei tudo que eu tenho. Cabe em um desenho. O que é que fez o tempo? Quem disse brilha o sol? Quem pôs o infinito num coração tão pequeno? Me leva onde o tempo não me encontre, onde o aroma seja flores e a história seja tua, e eu conviva com os autores, onde o som seja bonito e do medo não me lembre, onde o coração aumente pra caminhar.
Boa noite, que a graça e a paz de Deus seja com cada um de vocês que estão presentes, que estão também online e também os que ainda vão assistir também a essa mensagem. E o tema de hoje, como eu falei no sermão domingo passado, passado eu falei sobre o que não ia acontecer, não foi? Estão lembrados? E hoje vamos falar do que vai acontecer. Quais são as últimas profecias que nos faltam acontecer. Essas últimas profecias, então, elas precisam, e vão acontecer antes da volta de Jesus. Então, a gente entende que deve ou pode acontecer nos últimos 7 anos que antecedem a volta de Jesus. Mas antes, vamos abrir a nossa Bíblia em Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. Isso. Vamos fazer uma oração? Queremos ouvir a Tua voz através de Tua palavra para nos ensinar, para nos instruir no caminho que devemos andar. Que o Senhor renove-nos nossas forças físicas, mentais, espirituais, para continuarmos, Senhor, Te servindo, para continuar nesse caminho, para continuar Te adorando de todo o nosso coração, Te buscando e Te desejando cada dia em nossa vida. E que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e sejamos salvos pela Tua graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Joel 2,28 nos diz: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Nessa promessa, Pedro, quando houve o Pentecoste, ele relatou essa profecia como o cumprimento lá no dia do Pentecoste, que Deus derramou o seu espírito daquele derramamento. E, mais uma vez, nós aguardamos que esse derramamento aconteça também. Então, antes que Jesus venha, haverá, eu creio que esses acontecimentos, a gente já falou sobre ele, por isso que eu vou fazer um resumo. O reavivamento e a reforma, a chuva serôdia, o alto clamor, a sacudidura e o selamento. São 3 eventos que não têm etapas, eles praticamente acontecerão juntos. Entenderam? Por quê? Porque eles farão parte de um movimento só. Não tem como separar esse reavivamento. Mas tem uma coisa que precisamos entender. Nós temos sempre alguém que está atento às coisas de Deus e procura confundir e procura até falsificar, procura imitar. Porque a grande arma que sempre foi do enganador é o engano, né? Ele enganou anjos no céu, imagina, enganar anjos. Então, ele usa essa arma, é a tática dele, ele nunca desistiu, ele, vamos dizer assim, cria novas formas de enganar, mas a arma é a mesma, é o engano. Então, o que é que nos é advertido? Cuidado que ninguém vos engane. Então, antes que venha um reavivamento e reforma na igreja de Deus, o que é que vai acontecer antes?
Aí vamos lá para 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nos diz aí: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo, a primeira advertência dele aqui no texto, observe bem claro, é que do que se trata da vinda de Jesus, não abram mão daquilo que você já sabe. O que ele está dizendo é isso. Não vos demovais, né, daquilo que vocês já têm na mente, daquilo que vocês já aprenderam, daquilo que vos ensinado. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Mas isso vai ser ensinado de modo diferente. Vai ser ensinado que Jesus está aparecendo aqui, ali, que está fazendo milagre, cura, Jesus está não sei aonde. E o engano é tanto, e a manifestação e as obras vai ser tanta que ele está advertindo: não mude aquilo que você já sabe, aquilo que você já foram ensinado sobre a volta de Jesus. Mas tem algo que precisa saber, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, né, ou seja, a vinda de Jesus que ele está se referindo, não acontecerá sem que primeiro venha o quê? 2:3 aí, 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto está se referindo à vinda de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha. Está acompanhando aí? Sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. De quem a Bíblia está se referindo aqui? Desse que vai se levantar contra Deus, se opor contra Deus, querendo a adoração que é de Deus, querer assentar-se no santuário de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse nós chamamos de anticristo, não é? Já ouviram falar do anticristo? Mas assim como o próprio Lúcifer, né, o Satanás, alguém já viu ele aí com chifre, com rabo, tridente? Alguém já viu? Não, nem vai ver. E quando ele aparecer, alguém não vai aparecer desse jeito, né? Ele apareceu a Eva em forma de uma serpente. Ele tem aparecido muitas vezes aí em forma de alguém que já morreu, né? Mas ele nunca aparece como é. Então o anticristo não vai aparecer, eu sou o anticristo, adore a mim. Ele vai aparecer assim? Claro que não. Ele vai aparecer como um homem do bem, querendo a paz, pregando amor, desejando a felicidade, a bondade, salvar o planeta, né, fazer as coisas boas para as pessoas, um descanso para a família. Vai atuar como alguém do bem, não como alguém ruim. E é por isso que antes, observe o destaque que está sendo dado aqui. Antes que ele venha, primeiro vai acontecer o quê? Antes que apareça o anticristo. Porque antes que surja o anticristo, tem que acontecer o que antes? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque a vinda de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha o anticristo. É isso que está aí no seu texto? Versículo 3. Sem que primeiro venha o quê? A apostasia. Não é o anticristo que vem primeiro. É a apostasia. E você sabe o que é apostasia? Será que o apóstata, ele necessariamente vai abandonar as igrejas? Vai deixar de ser crente? Vai se tornar incrédulo? Não. Apostatar é simplesmente o quê? Negar a fé.
Basta negar a fé. Ele não precisa nem sair da igreja. Para eu negar as doutrinas da igreja, eu não preciso nem sair da igreja. Para eu negar a instituição que eu creio, até onde eu trabalho ou estudo, querer falar mal da escola, eu posso falar continuando estudando lá. Posso falar mal da igreja adventista continuando e vindo para a igreja. Eu posso falar mal do meu trabalho, onde eu trabalho, eu continuando trabalhando lá e falando mal. Entenderam? Então o apóstata, ele é um negacionista. Essa palavra muitas vezes é tão repetida, né, que você já associa, né? Mas o apóstata, ele é um negacionista. Você imagina que tem muitos cristãos que negam o sábado, não é verdade? Não nega? Muitos crentes, né? Tem outros crentes que negam a Trindade, eles não creem na Trindade, não creem no Espírito Santo. Tem outros crentes que negam o santuário, que negam o batismo, né? Tem outros que negam a divindade de Jesus. Então, esses são apóstatas. A própria Bíblia diz que aquele que nega a Jesus, que Jesus veio em carne e que Jesus também é divino, é um anticristo. Lá em João, né, que fala isso, eu acho que é 1 João 4. Mas você já se perguntou por que o anticristo só vai vir após a apostasia, ou seja, antes do anticristo, é necessário que aconteça uma apostasia. Você já se perguntou por isso? Já se perguntou, Eduardo? Ora, o anticristo é uma pessoa que vai querer ser um dominador do mundo, uma autoridade que vai se levantar para governar o mundo, e a própria Bíblia diz em Apocalipse 17 que os reis do mundo entregarão o poder a ele. A gente vai entender melhor por quê, mas sempre que alguém quer se levantar como um governante, mas para que ele seja eleito, ele tem que ter o quê? O que é que eleva alguém a ser um governante? Quem é que o elege? O povo. Exatamente. Ele tem que ter um apoio popular. Tem que ter uma massa que o apoie, que o dê, né, o apoio que ele precisa. E quem esses que vão apoiar o anticristo? São os apóstatas. O povo apostatado. Entenderam? É exatamente isso. Por isso que antes do anticristo precisa haver apostasia, porque esses apóstatas é que vão dar esse apoio ao anticristo. Mas o anticristo que vai surgir é o anticristo do bem, o anticristo da paz, pregando a paz, falando que em meio... Agora, é aí onde a gente vai entrar, né? O que vai tornar necessário o anticristo surgir? Por que ele vai surgir? Como vimos, só para a gente conferir na Bíblia, né? Abre a Bíblia, Apocalipse 17. Apocalipse 17. E o versículo 13. Vamos ler o 12 e o 13. Apocalipse 17, 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta, durante 1 hora. Tem estes, né, esses reis, um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. A gente entender direito a estátua de Daniel, quando o Império Babilônico é dividido em 10 reis, e desses 10 reis surgiram todos os reis do mundo. Então, representam os reis do mundo e entregarão o seu poder à besta, né, que é o anticristo. Mas para isso acontecer, é necessário que haja uma grande crise, né? Porque quem é que quer deixar de governar? Só quando a pessoa se vê... É o caso, por exemplo, até de uma intervenção, né? Digamos, o estado de Pernambuco está em uma situação ou de criminalidade ou de catástrofe que o governador sozinho não está conseguindo resolver. Então, ele pede ajuda federal. Ou, se
ele não pedir, mas se o governo federal vê que o Estado está precisando de uma intervenção, porque lá a situação está horrível, terrível, seja social, seja politicamente, seja criminalmente, aí é o que chamam de intervenção. O Estado vai lá, manda um interventor para poder resolver aquela bronca. Então, quando os países se vêem numa situação que não estão conseguindo resolver, eles vão entregar o poder a alguém que está aí dizendo que resolve, que pode, que vai resolver. Mas isso só é possível quando o mundo se envolver numa crise que ninguém consegue resolver. Mas não é uma crise só. O mundo está caminhando para um conjunto de crises. Um conjunto, não vai ser uma só. Não é uma só que vai fazer que surja um governo mundial, porque uma só não seria suficiente. Mesmo a crise climática sozinha não é suficiente. Um enchente aqui, um vulcão ali, um terremoto ali, uma tempestade aqui, um furacão, uma seca, tal. Estão conseguindo. Mas quando essa crise sair juntando com a nova epidemia que surgir, vai sair juntando agora com uma fome mundial, se juntar também a guerras declaradas e países em guerra, então vai ser terrível manter várias crises ao mesmo tempo. Vai ser terrível. E isso é que está previsto para que haja, primeiro, né, os homens, claro, né, vocês já ouviram falar, para eles criam as teorias preditivas, ou seja, o que muitas vezes eles pretendem fazer, eles informam através de filmes, documentário, ou até mensagens em revistas que alguns sabem ler, mas outros não conseguem. Muitos dizem, né, que os Simpsons, tem muita coisa que tem nos desenhos dos Simpsons, até há 20 anos atrás, que de repente acontece, e eles dizem que os Simpsons previram, né, ou profetizaram. Na verdade, os grandes, né, digamos assim, governantes do mundo, os principais, o G7, G20, seja lá o que for, eles procuram criar, através de filme ou desenho, aquilo que eles intencionam fazer lá na frente. Não sabe se com 5, 10 anos, mas eles vão fazer. E aí, né, a gente de vez em quando vê explorando aí em filmes e desenho algo assim sinistro, que parece conspiração, tal, mas é o que eles intencionam, né? Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, porque muitas vezes os homens intencionam uma coisa, mas não sai do jeito que ele quer. Sabe por quê? Porque Deus nunca perdeu o controle do mundo. Deus é quem está no controle. Os homens podem fazer planos, mas a palavra final é de quem? É de Deus. Então, digamos que até o homem intenciona criar em laboratório um novo vírus, uma nova epidemia, pode até intencionar, mas Deus está no controle. Se é para acontecer, Deus permitir, e isso vai juntar com outra crise aqui, uma epidemia ali, uma catástrofe ali, violência, guerra, pronto, o mundo vai ficar insustentável, ninguém consegue mais resolver nada, né? Ninguém consegue se sustentar mais. Não sei se vocês ouviram, estão acompanhando aí no Equador, né, uma crise, um país inteiro dominado pela criminalidade. O México também está assim há muito tempo. Quem está dominando o Estado é o crime organizado. E assim está caminhando o mundo, né? Um país está entrando em guerra e já está envolvendo outros países, e rumores de guerra aí dos Estados Unidos com o Irã, a Rússia pode entrar, a China está para lá, e o rumor está crescendo cada dia, né? Então, uma guerra grande estoura ali no Oriente, envolvendo quase como uma terceira guerra mundial, e nisso se junta uma nova epidemia que surgir, vai gerar fome em vários países, e isso aí vai estar unido agora a uma crise climática que vai gerar terremoto, tsunami, destruição, vulcão, incêndio, seca, tempestade de neve de um lado. Imagine tudo isso ao mesmo tempo. Ninguém aguenta. Então é hora de o anticristo, né, toma aí, resolve, e ele está aí, já doidinho para sentar no trono, né, como ele diz aqui, né, querer sentar no trono. Ele está esperando só o momento
para tomar o lugar dele, mas ainda não chegou esse momento, mas vai chegar. E quando isso chegar, nós vamos ver aí esses apóstatas que vai dar apoio ao anticristo. Mas você se perguntou por que apóstata de quê? De onde são esses apóstatas? A Bíblia, se está na Bíblia, então essa apostasia ocorrerá onde? Se está falando de uma apostasia, que vai ocorrer aonde essa apostasia? Hein? Na igreja, claro, a Bíblia está falando da igreja, ou seja, está falando que são os crentes evangélicos que vão apoiar o anticristo. São eles, não são outros. A gente teve um período de crise sanitária que a crise sanitária escancarou para nós tudo que vai acontecer lá na frente. O que vocês acham que os Simpsons predisse, o que vocês acham que um filme procurou revelar do que vai acontecer, a gente viu a pandemia, né, o período de crise, escancarou para nós tudo que vai acontecer. Um decreto dominical, o que é preciso para surgir o decreto dominical? Uma crise, como? Leis, decreto, prende, é proibido isso, proibido aquilo, quarentena, encerra tudo, fecha. Escancarou para nós o que vai acontecer. Mas também deixou escancarado para nós, né, obrigando isso, obriga aquilo, ninguém sai de casa, tem que fazer isso, fazer aquilo. É exatamente o que o decreto dominical vai fazer. Mas também escancarou para nós a massa popular que vai apoiar o anticristo. Escancarou para nós. As pessoas lutando com unhas e dentes, defendendo o seu lado, a sua ideologia, o seu partido, a sua pessoa, o seu político, o seu messias, o seu defensor, o seu salvador, seja o que for. Mas mostraram isso. E quem foi os que mais brigaram? Os crentes, os evangélicos. Os que mais brigaram. Isso é apostasia. Porque para defender Deus, né, defender a Bíblia, defender os princípios, defender a palavra de Deus, ninguém se levantou para defender. Mas para defender um homem aqui, outro ali, seja como for. E quem é o anticristo? É um homem. E ele precisa desse apoio, dessa massa. E por isso que no livro, né, o Eventos Finais, é bem claro quando Ellen White diz o seguinte, que Satanás sabe quando Deus fará um reavivamento, uma reforma na igreja, ele sabe. Mas antes que haja um verdadeiro reavivamento e reforma na igreja de Deus, ele vai se antecipar e vai procurar causar um reavivamento no meio do povo apóstata. Então esses apóstatas, eles apostatarão da fé, da Bíblia, da verdade, mas vão continuar em suas igrejas, suas instituições, criando um movimento de êxtase, de oração, de música, virando à noite e tal, achando que é Deus, que é o poder, que é o novo Pentecostes, é o Espírito Santo, mas basta conhecer a Bíblia para saber que é mentira. Então, um falso reavivamento, ele virá antes do verdadeiro. Isso está profetizado. Então, para vocês não serem enganados. Haverá um falso reavivamento, que esse falso reavivamento é que vai causar essa apostasia, porque muitos não vão sair da igreja, entendam, mas vão negar a Bíblia, negar as verdades, como negaram, vocês viram que os crentes negaram a palavra de Deus, negaram as palavras de Jesus, negaram, vocês sabem disso. Por quê? Para poder apoiar o que o anticristo disser. Se ele disser, olha, é assim, então é assim. Mas a Bíblia diz que não é assim, é dessa maneira. Não, mas eu estou dizendo que é assim. Então todo mundo faz e diz o que ele está dizendo. Então está negando quem? A Bíblia. E aí é o apoio que ele precisa. As pessoas vão acreditar nele. Se ele disser que é para fazer isso, faz. Se disser que não é para fazer, não faz. Se disser que isso pode tomar, o povo toma. Mas se ele disser que não é para tomar, o povo não toma. Faz tudo o que ele disser. Esse apostata de Cristo. O que Cristo diz não vale. O que diz a palavra de Deus não quer saber. Mas o que o anticristo disser, eles vão fazer. Vão seguir. E ai de quem não seguir, ai de quem não fizer, e ai de quem não obedecer, porque ele também se torna inimigo, intolerante. E o próprio Jesus advertiu que os próprios inimigos dos cristãos serão de sua própria casa. E isso a gente também viu, né, famílias se dividindo, até se matando.
Então, a gente já teve, como estou dizendo, tudo isso já foi um preparo para o que virá. A gente já passou por tudo isso. E vai passar de uma maneira agora ampla e final. O mundo sofreu isso aí como se fosse apenas um ensaio, para se preparar para o que virá. Mas o que virá, como eu disse, né, não vai ser uma crise só que vai fazer surgir os últimos movimentos finais. São várias crises juntas. E o que a gente está percebendo está caminhando para isso. Está caminhando para isso. Várias crises ao mesmo tempo que o mundo está caminhando. Se você olhar a conjuntura hoje do mundo, nós estamos começando a ver que está havendo várias crises ao mesmo tempo. Enquanto os homens lá estão preparando para uma nova ordem mundial, um grande reset, né? Já ouviram falar no grande reset? Na verdade, o grande reset foi como o que Deus fez durante o dilúvio, né? Deu um reset no mundo e reiniciou para reiniciar tudo de novo. Então, eles querem fazer isso na economia, na política, na sociedade, no modo de governar, em tudo. Fazer um reset para que haja tudo novo, na educação, nos governos, nas formas políticas, de finança. Os países zeram tudo, quem está devendo, não deve nada a ninguém, é zerar mesmo tudo, em todos os aspectos. É o que chama o grande reset que eles querem dar. Mas, claro, isso também requer uma grande crise, para que haja um apoio, né? Sem apoio, eles não podem fazer nada. Então, por isso que eles fazem isso. E algo interessante é que muitos filmes têm sido explorados defendendo a redução da população mundial. Eu vi o comentário de um filme, aquele foi lançado, acho que há um ano ou 2 anos atrás, que tinha um sujeito chamado Thanos, né? Thanos. O que ele defendia? A redução da população mundial. Só que vocês entendam isso, que existe uma cultura, né? Uma cultura. O mundo é preparado, se o que eles querem lá na frente, eles procuram preparar antes. Então, imagine, é como, digamos, se você vai preparar alguém para ser um sacrifício a um Deus, como um filme, por exemplo, que a gente assistiu de Ruth, né? No filme mostrar que os moabitas já educavam as criancinhas de pequena para que elas fossem sacrificadas. Quando for sacrificada ao Deus lá, a Moloque, né? Ou a outro Deus lá, elas iam com gosto, com prazer, que elas foram doutrinadas para ser um sacrifício para o Deus. Então, se eles querem, digamos, reduzir a população mundial, né, muita gente vai morrer, e aí já foi preparado, através de vários meios que eles usaram aí na mídia, na internet. Então, até mesmo quando você morrer, estou morrendo, mas estou morrendo pelo bem da sociedade, pelo bem maior, reduzindo a população. Morreu ali 10 velhos, que bom que eles morreram, porque vai fazer um bem para quem vai ficar vivo. Veja. Então, de maneira que hoje você vê que a vida não vale nada para as pessoas. As pessoas hoje, quem morreu, parece que não está nem aí. Hoje as pessoas têm pena de um cachorro que morre. Se você vê um cachorro morto ali na rua e vê um cadáver, né, um ser humano, tem pessoa que vai ter pena do cachorro, não tem pena do ser humano. Porque os filmes hoje exploram tanta guerra, tanta morte, e morre por besteira. Porque num filme que você assiste, se o bandido não morrer no final, né, o filme não prestou. A gente já tosse, né? Quando vê ele fazendo as coisas e tal, já tosse para no final, que alívio, o bandido morreu. A gente fica aliviado porque tem que morrer. É assim que a construção que está sendo feita no mundo. Então, quando a população começar a morrer, guerra, epidemia, fome, né, os que estão ficando vivos vão torcer, vão ficar lá torcendo e achando bom, porque tem que realmente morrer para o bem maior. Isso é a construção hoje do mundo. Mas não é isso que Deus quer. E nós sabemos que Deus está no controle, claro, né? Então não temos que ter medo, não temos que procurar nos assustar, porque quem está conosco é maior dos que estão com eles.
Isso não é para nos assustar, mas a gente entender o que está acontecendo lá fora e vai acontecer, mas qual é a promessa de Deus para mim e para você. Qual é a promessa de Deus, né? Para quem confia nele. Porque nós que confiamos nele, como no texto que foi decifrado ontem no JA, né? Uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós confiamos no nome do Senhor. Então tem pessoas que se apegam ao seu dinheiro, ao seu emprego, ao seu cargo, se apegam a um político, à política, à situação, seja o que for, mas nós confiamos no Senhor, de que Ele vai nos suster, nos firmar. Então, lembre-se, né, que o que vai acontecer, vamos ter um reavivamento da igreja? Vamos. E esse reavivamento vai fazer com que haja uma sacudidura, ou seja, os fiéis vão permanecer e outra parte vai apostatar. Isso na igreja adventista, em todas as igrejas de denominações, os fiéis vão sair de lá também e outros vão apostatar. E o que é que vai causar essa sacudidura? É uma chuva serôdia, ou seja, é o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo vai ser motivo para um reavivamento e reforma. Quando sentirmos desejo do Espírito Santo, ele vai vir sobre nós, e quando o Espírito Santo vir sobre nós, causará essa sacudidura, vai separar o joio do trigo, Deus vai fazer isso, claro, e aí preparar o seu povo para o alto clamor, ou seja, para dar a última mensagem ao mundo. Mas quem é que vai dar essa última mensagem ao mundo? É o povo que for selado. Só os selados, ou seja, o povo já separado é o povo eleito, né? O selado quer dizer o eleito, aqueles que já vão estar aguardando Jesus quando ele voltar. Então todo esse movimento vai ser praticamente algo, tudo junto. Mas, claro, também que não é um movimento de um dia só. Pode durar de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode, né? Porque é um movimento contínuo, a tal ponto que Ellen White também diz que quando o Espírito Santo for derramado, tem pessoas na igreja que não vão perceber que o Espírito Santo está sendo derramado na igreja ou sobre outras pessoas. Porque também não é algo, um alvoroço, e todo mundo vai sair na rua agora cantando e fazendo... Não, Deus não age assim. Você vai ver isso no movimento falso. Igrejas lá pegando fogo e tal, nem se fecha, virando dia e noite, né? E andando na rua e cantando e fazendo show, ou pregando espetáculo, e atraindo a atenção do mundo, e pessoas querendo ir lá ver e tal. O falso reavivamento vai ser assim. Mas o reavivamento verdadeiro, não. Deus é suave, calmo e tranquilo. Então, a tal ponto que, quando o Espírito Santo começar a ser derramado, houver o verdadeiro reavivamento, tem pessoas que não vão perceber que isso está acontecendo dentro da igreja. A tal ponto que outros vão até criticar. Pai, Eduardo só quer ser o santo, só quer ser o tal. Vão criticar, porque não está percebendo que ele está sendo reavivado, está recebendo o Espírito Santo, e quem está criticando nem percebe e está criticando ainda. Então, isso é o que vai acontecer dentro da igreja de Deus. Então, quando tudo isso acontecer, né, que o povo vai pregar, vai estar preparado, aí vamos ter o mundo não vai gostar, claro, né? Então vai fazer o decreto dominical. A gente sabe a circunstância, né? Vou ainda dar mais esclarecimento, né, em outros domingos, mas a circunstância que vai levar o decreto dominical é diante da crise também mundial, que para resolver tem que estabelecer um dia de descanso, tem que estabelecer um dia da família, tem que estabelecer um dia lockdown geral, né, trava tudo, para tudo, devido à crise. E isso, né, vai gerar uma perseguição para aqueles que se recusarem digamos assim, a colaborar para o bem maior da humanidade, a colaborar para salvar o planeta. Os que continuarem guardando o sábado vão ser considerados inimigos da pátria, vão ser considerados traidores da sociedade. Então vai despertar o ódio dos apóstatas que apoiam o anticristo, vai despertar o ódio contra esse povo que se recusa a aceitar o domingo como um dia que vai salvar o planeta. Então vamos ser considerados inimigos, traidores. Imagine que situação. Isso vai gerar perseguição. E essa perseguição vai gerar prisões, né?
Já sabemos disso, prisões. Mas, ao mesmo tempo, não é tempo ainda de correr, não. Porque esse período vai abrir a porta para a pregação ainda. A porta da graça ainda não fechou. Então, pessoas ainda vão se converter. Isso vai abrir portas de tribunais, de reis, de autoridades. Porque, no geral, digamos assim, ao povão o evangelho já foi pregado. Né? Mas a alta sociedade, através desse decreto, né? As altas sociedades vão ter conhecimento, o assunto vai chegar até eles, as pessoas vão chegar até ele para responder o porquê se recusa a aceitar, fazer o que todo mundo está fazendo. Isso vai ser motivo para isso, mas isso muito mais já para frente. Por quê? Porque como nós vimos, né? O anticristo, a princípio, vai surgir como alguém do bem, né? Alguém bonzinho, alguém salvar o planeta, mas depois ele, como diz, vai botar a unha de fora para mostrar-se como governante do mundo, para mostrar realmente quem ele é e qual a sua pretensão de governar o mundo. Aí já é outra situação. Então, nós vamos ter, né, vamos continuar em outro domingo, alguns outros acontecimentos que vai ocorrer. Né? A gente vê aqui, mas não vou conseguir falar tudo hoje de uma vez, mas até então vamos ficar por aqui, né? Porque os enganos satânicos nós vamos ver, já vimos uma parte antes, né? Antes do verdadeiro movimento do povo de Deus vai ocorrer os enganos, durante e depois. Os enganos vai estar em todas as fases vai ter o engano, mas primeiramente, quem não foi enganado antes, né, vai estar pronto para não ser enganado durante. E depois, muito menos. Né? Uma situação do povo de Deus é permanecer firme, vamos continuar pregando, vamos continuar fazendo a obra de Deus, né, porque Deus estará conosco, Deus vai proteger o seu povo, a promessa é certa, então não vamos ter medo. Não é para ninguém fugir e se esconder em caverna, em campo, ainda não é a hora. A hora de fugir ou se esconder é quando a porta da graça fechar. E aí ninguém vai se converter mais, não precisa mais pregar o evangelho. Então, mas enquanto tiver a oportunidade de pregar, de estarmos lá falando, de mostrar a verdade que do sábado e do domingo, do dia do Senhor, da adoração ao verdadeiro Deus, que Deus, né, o verdadeiro Deus é Deus, não é um homem, não é um anticristo. Na série, a gente assistiu até uma série, né, que mostrou a Torre de Babel, e mostrando lá Nimrod, né, falando ao povo para construir a torre, que era um bem melhor, para eles se tornarem famosos, e aquela torre ia fazer com que todo mundo ficasse junto e tal, e a ponto de que o descendente que sobrou de Noé, né, ele chegou para o povo e disse: vocês estão idolatrando esse Nimrod, né, que foi o construtor da torre. Nimrod está sendo um deus para vocês. Que na verdade tudo agora era Nimrod. O nome que estava na boca do povo era Nimrod para lá, Nimrod para cá, Nimrod isso, Nimrod aquilo, e todo mundo defendia ele e não podia falar mal dele, não. Quem falasse mal de Nimrod, ele se tornava inimigo. Nimrod, né, substituiu Deus para o povo. Perceba que a história sempre se repete. A história sempre se repete. Não muda. Estão percebendo? Então, o que vai acontecer também nos últimos dias? Vai surgir um homem, né? Tudo é um homem. E aí o povo vai se acercar desse homem. Só que, lembre-se, né? A gente vai ver o último grande engano, mas lembre-se que esse homem não vai ser só agora mais um homem comum. Ele vai ser um homem que vai ter até poderes. E o poder é tão grande que a Bíblia já nos adverte, né? A ponto de, se fosse possível, enganar os eleitos. Então, não pense que vai ser fácil, né? Essa obra do anticristo vai ser de uma maneira maravilhosa, espetacular, quase divina, né? Quase divina, porque divina não é porque não é de Deus. Mas a Bíblia diz que é bem clara quando diz que vai ser através de sinais e maravilhas. Sinais, maravilha, então algo espetacular mesmo.
Então, só realmente quem estiver firmado na palavra de Deus é que vai ficar firme, em pé, para não cair nessa obra do engano. E esses acontecimentos, né, como a gente está vendo, o mundo está caminhando, pode se durar 1 mês, 6 meses, 1 ano, a gente temos, né, vamos dizer assim, ideia até de tempo, mas não temos como dizer, tal data vai ser isso, tal data vai ser aquilo, porque não tem data realmente de dizer os acontecimentos, mas na medida que ocorrer, né, 1, né, 2, assim, mas quando ocorrer a partir do primeiro acontecimento, ou evento que a gente vê que está acontecendo, a gente então vai poder ter noção dos próximos passos. Você só pode dar o segundo passo quando der o primeiro. Quando houver, a partir do primeiro acontecimento, a gente já sabe, olha, prepare-se porque agora vai vir isso, vai vir aquilo, vai ser assim, vai ser assado. A gente já vai poder ver como vai ser o encaminhamento. Porque nós temos uma luz maior, que é a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, se apega a essa palavra, que ela é o nosso guia. Para esses últimos dias, é o nosso guia. Então, né, busca a Deus, ore mais a Deus, tenha comunhão com Deus, busque a sua palavra, reúna a família, faça o culto em seus lares, que o nosso desejo maior seja primeiro buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, confie em Deus. Vamos fazer uma oração, ficar em pé para a oração final e buscarmos ao nosso Deus. Querido Deus, te agradecemos por nos dar a instrução da Tua palavra e aprendermos, Senhor, que estamos perto do lar, que em breve o Senhor irá voltar para nos buscar. E que aconteça o que aconteceu, ó Deus, queremos estar firmes ao Teu lado. Não nos deixe te abandonar, não nos deixe desanimar nem desistir, porque temos a promessa de que o Senhor está conosco todos os dias de nossa vida, até a consumação do século. Então, renova nossas forças física, mental e espiritual e fortalece cada um do Teu povo, Teus verdadeiros adoradores, para que continuemos firmes te adorando e assim proclamando ao mundo, através do nosso testemunho, do nosso viver, do nosso falar, do nosso proceder. A Tua mensagem, a Tua palavra vive em nossa vida. E que o Senhor seja louvado cada dia em nosso viver, para a honra e glória do Teu nome, por Jesus. Amém, Senhor.